A paz do Senhor, meus queridos, Deus te abençoe, abençoe você, sua casa, toda a sua família. E estou aqui mais para gravar esse vídeo de manhã aqui, mais uma vez no Bosque. E hoje eu quero falar sobre o que você está fazendo aqui, qual o seu propósito. O porquê você está vivendo aqui exatamente agora, nesse tempo. Eu estava vendo no livro de Esther, na Bíblia tem um livro chamado Esther, e acontece uma situação ali, o rei, ele reúne alguns amigos, faz uma festa, pede para que a rainha Vasti venha dançar, venha se exibir, e ela então desobedece o rei naquela época e ela não vai, e ela é destituída da sua posição de rainha, e o rei então resolve escolher uma nova rainha. E depois de procurar entre todas as mulheres do reino, eu vou resumir a história porque é muito longa, depois você vai lá no livro de Esther, é uma história muito bonita. E Esther então ela é escolhida rainha. E havia ali também um cidadão chamado Amã, que na verdade ele queria tomar o trono, né? Ele queria ser honrado por Assuero, e na verdade ele queria ser o rei. E havia ali um parente de Esther que era uma pedra no sapato desse Amã. Você vai lá ver a história. E chega um determinado momento que esse Amã ele é humilhado justamente por esse parente de Esther. E aí ele faz um decreto e convence o rei a exterminar com todos os judeus. E Esther era judia. E acontece que, diante daquele decreto que não podia ser revogado, o parente de Esther chega para ela e fala: Esther, você acha que por você ser rainha você está livre de também ser exterminada? Você também é judeu, você também é judia. E ele faz algo, ele fala para ela: quem sabe não é para esse tempo que o Senhor te permitiu estar na tua posição, que o Senhor te colocou na posição de rainha. E é justamente aí que eu quero chegar na história. A história é muito longa, não dá para mim falar tudo que se passa ali, você precisa ler o livro. E a palavra do Senhor, ela diz que Esther, ela vai ali e ela intercede pelo povo. Ela chega até o rei, ela se arrisca, né? Porque não poderia adentrar a presença do rei, a não ser se fosse chamado. Mas ela se arrisca e ela adentra a presença do rei. E o rei estende o cetro para ela e fala: o que você quer, Esther? E ela pega conta a história. Mas eu não quero me ater na história, eu quero me ater justamente nessa parte. Quem sabe não é para esse tempo que você foi colocado na história. Amados, eu não sei o que você está passando, eu não conheço tua vida, não sei a situação que a sua família está vivendo, qual é a situação que você está inserido. Mas uma pergunta eu faço: quem sabe Deus não te colocou exatamente nesse exato momento, nessa história? Deus te colocou nessa família, Deus te colocou neste casamento, Deus te colocou nesse negócio, justamente, exatamente nesse período da história. Pastor, mas foi o período mais difícil, a empresa está passando por dificuldade, meu casamento está isso, minha família está aquilo. Meu irmão, não importa como você está, não importa como está a história, não importa como está a empresa. Se Deus te colocou nessa situação é porque Ele acredita em você. Se Deus colocou nessa situação é porque você tem potencial para resolver.
Se Deus te colocou exatamente nesse tempo, nesse período de adversidade, nesse período de guerra e de luta, é porque Ele sabe que você tem o potencial e que Ele pode te usar para modificar essa história, assim como a Esther foi usada para modificar a história e salvar o povo dela. Quem sabe a salvação da tua casa não começa por você. Quem sabe a salvação dos seus parentes, de toda a sua família, não começa por você. Quem sabe a salvação desse comércio, dessa empresa, não está em você, na tua sabedoria, na tua capacidade. Queridos, nós precisamos entender qual o nosso propósito, o porquê que a gente está aqui, o porquê que nós estamos inseridos na história justamente nesse período. Eu acredito piamente que Deus nos coloca em certos e determinados lugares, em certas situações e circunstâncias, porque nós temos um potencial, não por nós, mas por Ele, que nos capacita a ser um diferencial nesse tempo. Deus, Ele te capacita para você fazer diferente nesse tempo, para você fazer a diferença, para você ser um instrumento de transformação de vidas. E eu acredito que Deus, Ele tem te colocado, Ele tem te inserido nessa situação, nessa adversidade, porque Ele sabe que Ele pode usar você, porque Ele sabe que Ele pode, através de você, mudar toda essa história. Mas, querido, Deus, Ele é tremendo. Ele não faz nada se você não quiser. Ele não é atrevido. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, verso 20, que Ele bate na porta. Ele não arromba nada, Ele não mete o pé e entra. Ele não entra pela janela como um ladrão, não. A palavra fala o seguinte, que Ele bate na porta. Quem sabe Deus não está batendo na porta hoje do teu coração e querendo dizer para você assim: olha, abre a porta que eu vou entrar, eu vou te capacitar, eu vou transformar a sua história, eu vou te ajudar, eu vou ser alguém que vai te direcionar para achar a solução, para achar a situação certa, a resposta certa para este momento. Assim como Mardoqueu falou para Esther, quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou, Esther, na posição de rainha, como esposa de Assuero. Quem sabe não foi nesse tempo para livrar o nosso povo. Queridos, tudo depende de um posicionamento nosso. Quando nós nos posicionamos e Senhor, eis-me aqui, cumpra o teu propósito. Eu não sei o porquê, Senhor, eu vim parar no meio dessa família. Eu não sei porquê, Senhor, eu estou aqui. Eu não sei porquê, Senhor, veio essa adversidade toda, essa situação, esse turbilhão, essa tempestade. Eu não entendo, Senhor, mas eu estou inserido nisso. E eu quero ser alguém que vai ser usado por Ti, meu Deus, para transformar isso, para resolver isso, para cessar essa tempestade, para superar esses obstáculos, para fazer a diferença no meio desse turbilhão de adversidades, situações que se levantaram. Queridos, eu não sei qual a sua dificuldade, eu tenho a minha, e cada um tem a sua, mas eu sei de uma coisa: existem formas diferentes de se resolver situações, mas uma coisa não é diferente: é o poder de Deus, é a capacidade de Deus de usar-nos, a cada um de nós, nas nossas diferenças, nas nossas mais diversas adversidades que enfrentamos. Cada um é diferente do outro, mas cada um pode ser usado por um propósito de transformação e mudança de vida. Basta você se posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui, quero ser um instrumento de transformação, de mudança. Quero ser um instrumento, quero ser alguém que vai fazer a diferença no meio dessa família. Quero ser alguém que vai fazer diferença nessa empresa. Quero ser alguém que vai fazer diferença nesse país. Quando você se posiciona, Deus fala: vai, eu sou contigo.
Assim como ele disse a Josué, não tema. Sabe, Josué, não tema. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Assim como eu fiz de Moisés um líder, vou fazer de você também um líder. Quem sabe Deus não está falando para você hoje, não tema, eu vou fazer de você um líder. Eu vou fazer de você alguém que vai fazer a diferença, alguém que vai conduzir um povo, alguém que vai conduzir um povo a um lugar que eu quero que ele esteja. Quem sabe Deus não está te levantando hoje para você conduzir essa família para aquele lugar que Ele quer que esteja, um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar de entendimento, um lugar de graça da presença dEle. Quem sabe você não está nesse tempo justamente para isso? Para ser um agente de transformação no meio da tua casa, do teu povo, da tua família. Quem sabe? Então se posiciona hoje. Diz, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Deus quer uma vida boa, perfeita e agradável dentro da sua casa, dentro da sua empresa, nos seus negócios, aonde você estiver. Deus quer fazer de você alguém que vai trazer essa vontade boa e perfeita e agradável para dentro, para inserir dentro dessa casa, dessa família e transformar. Essa é a minha palavra hoje, uma palavra de ânimo, uma palavra de reflexão, sim, mas uma palavra de posicionamento. Quem sabe não está faltando um posicionamento, um se colocar no lugar que o Senhor quer, para que tudo mude, para que tudo se transforme, para que tudo seja verdadeiramente uma vida abundante com o Senhor. Essa é a minha palavra, fica nessa manhã com essa palavra. Deus te abençoe. Vai lá, se inscreva no canal Pastor Fazendo Arte, curte, compartilha, comenta. Deixa o seu like lá, né? É muito importante para mim, tá bom? Deus te abençoe. Ativa o sininho também. Todo dia tem vídeo novo. Todo dia tem uma palavra dessa. Amém? Se posicione. Deus te abençoe.